Olá, pessoal! Hoje o nosso bate-papo será sobre sinapse química. Vocês lembram que a gente conversou sobre o potencial de ação na aula passada? Então, hoje a gente vai ver como esse potencial de ação trafega pelo axônio, chega até a terminação sináptica e estimula a liberação de um neurotransmissor. Vamos ver também como que esse neurotransmissor ele pode atuar na célula seguinte. Bora lá? Bom, pessoal, aqui nós temos uma representação de um neurônio com o seu corpo celular, o seu axônio e a sua terminação sináptica. Nós vimos na aula passada que o potencial de ação ele é gerado aqui, ó, na região que a gente chama de cone axônico. Por quê? Porque aqui é onde nós temos a maior quantidade de canais de sódio, canais para sódio, voltagem independentes. Uma vez que o potencial de ação é formado aqui, ele vai se propagar até a terminação sináptica. Bom, mas tanto nos neurônios do sistema nervoso central como os neurônios do sistema nervoso periférico, nós temos neurônios cujos axônios podem ser envoltos ou não pela bainha de mielina. E o que essa bainha de mielina, o que a presença dela vai influenciar nessa propagação do potencial de ação? É o que a gente vai ver no próximo slide. Bom, então aqui nós temos a representação esquemática de um axônio que tem bainha de mielina. Então, o potencial de ação vai ser desenvolvido aqui, nessa região do cone axônico. E o que acontece? A presença da bainha de mielina faz com que essa região que está envolta pela bainha de mielina atue como um isolante elétrico. E isso também evita que o sinal se disperse, esse sinal elétrico se disperse. Então, essa corrente despolarizante criada pelo influxo de sódio durante o potencial de ação vai ativar, vai abrir canais para sódio aonde? Aqui, ó, nos nodos de Ranvier, desenvolvendo então potenciais de ação nessas zonas entre uma bainha de mielina e outra. Isso faz com que o potencial de ação salte de um nodo de Ranvier para outro, acelerando a propagação do potencial de ação até a terminação sináptica. Aqui a gente já tem, então, a comparação da propagação do potencial de ação entre axônios não mielinizados e axônios mielinizados. Então, a gente vê que nos axônios mielinizados, o potencial de ação se propaga entre os nodos de Ranvier, de um nodo de Ranvier a outro, ok? Visto que a bainha de mielina vai atuar como isolante elétrico, isso vai aumentar a velocidade de propagação desse potencial de ação, ao passo que no axônio amielínico, ou seja, sem a mielina, esse potencial de ação vai ter que ser propagado ao longo de todo o axônio. Então, em termos de velocidade de propagação, a velocidade sempre vai ser maior no neurônio que contém o axônio mielinizado do que aquele que não contém o axônio mielinizado. Bom, independente se o axônio é mielinizado ou não, uma vez que o potencial de ação é desenvolvido, ele vai trafegar com velocidades diferentes entre os axônios mielinizados ou não, até a terminação sináptica, tá? Então, aqui nós temos um esquema de um neurônio, com a sua terminação sináptica, entrando em contato com o outro neurônio. Então, esse primeiro neurônio que está conduzindo a informação, a gente chama de neurônio pré-sináptico, tá? E o neurônio que vai, então, receber o sinal advindo desse neurônio pré-sináptico, a gente chama de neurônio pós-sináptico. Então, pessoal, para a gente poder entender melhor, eu vou desenhar aqui, ó, o neurônio pré-sináptico e aqui o neurônio pós-sináptico. Vou ampliar essa parte aqui, que é o quê? A terminação sináptica. Então, o potencial de ação ele vai trafegar ao longo desse axônio, chegando até essa terminação sináptica aqui. O potencial de ação ele é uma corrente despolarizante, Ele promove a entrada de carga positiva e vai promover uma despolarização dessa terminação sináptica. Essa despolarização, ela
abre canais para cálcio que são voltagem independentes. E eu expliquei para vocês em uma das aulas que o cálcio está mais concentrado no meio extracelular. Então, uma vez o canal aberto, o cálcio ele entra dentro dessa terminação sináptica, seguindo o seu gradiente de concentração. Então, o cálcio vai entrar e eu vou ter aumento dos níveis de cálcio nessa terminação sináptica. Acontece que aqui nessa terminação sináptica nós temos vesículas que contêm neurotransmissores, tá? E esse cálcio, ele estimula a exocitose dessas vesículas, fazendo com que haja a liberação desse conteúdo, que seriam os neurotransmissores, nessa região que a gente chama de fenda sináptica. Esses neurotransmissores, então, eles vão atuar aonde? Na membrana da célula seguinte. A célula seguinte pode ser um outro neurônio, pode ser uma célula efetora, pode ser um órgão ou um tecido-alvo, tá bom? E aí, para esse neurotransmissor atuar nessa célula efetora, essa célula efetora, obviamente, vai ter que ter um receptor para esse neurotransmissor. Aqui, pessoal, nós temos um esquema geral de como funciona a biogênese desses neurotransmissores, tá? Então, os neurotransmissores de origem peptídica, eles são formados no corpo celular, lá eles vão ser vesiculados, ou seja, vão ser incorporados às vesículas e através de um sistema de microtúbulos vão ser transportados até a terminação sináptica. E aí lá eles vão ficar estocados nessas vesículas, aguardando a chegada do potencial de ação para que sejam exocitados, ou seja, liberados para a fenda sináptica para atuarem na célula efetora. Já os neurotransmissores não peptídicos, eles podem ser sintetizados no próprio terminal axônico, tá? E aí lá eles são incorporados às vesículas. Então, dependendo da origem química do neurotransmissor, ele pode ser sintetizado lá no corpo celular ou lá no terminal axônico. Nesse slide aqui, a gente pode verificar como que o neurotransmissor pode atuar numa célula efetora. A gente tem dois exemplos para o mesmo neurotransmissor. Então, vou pegar o primeiro exemplo. Aqui, nós temos a chegada do potencial de ação no terminal sináptico, tá? Esse potencial de ação estimulando, então, a exocitose do neurotransmissor, nesse caso, a acetilcolina. E esse neurotransmissor, então, se ligando ao seu receptor. Só que esse receptor, neste exemplo, é um receptor do tipo ionotrópico. O que seria um receptor ionotrópico? É um receptor que forma um canal iônico, ou seja, quando o neurotransmissor se ligar a esse receptor que forma um canal iônico vai abrir, permitindo a passagem de íons. E o efeito final vai depender da direção do íon e a carga que esse íon está levando com ele. Então, vamos pegar aqui esse exemplo específico. Então, esse receptor, uma vez que a acetilcolina se ligou, ele vai se abrir, permitindo um influxo de sódio e um influxo de potássio, ou seja, a entrada de sódio na célula efetora e a saída de potássio. Só que a entrada de sódio é muito mais superior do que essa saída de potássio, pelo mesmo canal, tá? Então, o efeito final exercido pela acetilcolina sobre esse receptor, na célula efetora, vai ser o quê? Um efeito excitatório provocado pela entrada de carga positiva na forma de íons sódio, tá? Nesse outro exemplo aqui, nós temos também a liberação de acetilcolina, só que na célula efetora, nós temos um outro tipo de receptor, que é um receptor que a gente chama receptor metabotrópico. O que seria um receptor metabotrópico? O receptor metabotrópico é aquele acoplado à proteína G. E nós temos várias famílias de proteína G. Então, o efeito do neurotransmissor sobre o seu receptor metabotrópico vai depender de qual via de sinalização está ligada àquela proteína G específica. Aqui, pessoal, o que a gente está demonstrando aqui, para a gente poder entender melhor?
Aqui nós temos uma substância transmissora se fixando ao seu receptor metabotrópico, que é esse receptor acoplado à proteína G. A proteína G é uma proteína formada por 3 subunidades, sendo que a subunidade catalítica é essa aqui, ó, a alfa. Quando a substância transmissora se fixa ao seu receptor, essa subunidade catalítica, ela vai exercer uma ação estimulatória ou inibitória sobre enzimas presentes na membrana celular. Então, por exemplo, eu tenho receptores que são acoplados a uma proteína G, que está relacionada à ativação de uma enzima chamada adenilato ciclase. E aí, uma vez ativada essa enzima, eu tenho aumento dos níveis intracelular de AMP cíclico. Mas eu também tenho receptores que estão acoplados a uma proteína G que exerce uma ação inibitória sobre essa enzima, ou seja, que inibem a adenilato ciclase. Então, o efeito sobre a célula vai estar relacionado à redução dos níveis de AMP cíclico. E tenho receptores acoplados à proteína G que estimulam uma via de sinalização envolvendo a estimulação de uma enzima chamada fosfolipase C, que vai gerar 2 segundos mensageiros, o IP3 e o diacilglicerol. Então, os efeitos intracelulares vão estar relacionados a esses 2 segundos mensageiros. Então, pessoal, o efeito final de um neurotransmissor vai depender do tipo de receptor ao qual ele vai se ligar e as vias intracelulares relacionadas à ativação desse receptor. Existem várias vias de sinalização. Essas 3 que eu coloquei aqui são 3 que eu considero muito importante ao longo da disciplina de fisiologia. Uma outra coisa que é importante da gente dizer é que o neurotransmissor, depois que o potencial de ação fez a sua ação de liberar o neurotransmissor, depois que o neurotransmissor atuar sobre o receptor, ele vai ser degradado ou recaptado de volta para a terminação sináptica. Ele não vai ficar ali indefinidamente exercendo ação sobre o receptor. Bom, pessoal, o efeito que o neurotransmissor vai fazer na célula seguinte, no neurônio seguinte, ele pode ser um efeito excitatório ou um efeito inibitório. Se esse neurotransmissor, seja através de receptores ionotrópicos ou metabotrópicos, produzir a entrada de carga positiva no neurônio pós-sináptico, esse potencial alterado por essa entrada de carga positiva é chamado de potencial pós-sináptico excitatório. No entanto, se esse neurotransmissor fizer uma ação que permita a saída de carga positiva da célula ou a entrada de carga negativa, o potencial de membrana desse segundo neurônio vai ficar ainda mais negativo. E esse potencial de ação, que foi alterado por esse efeito é chamado de potencial pós-sináptico inibitório. Bom, pessoal, 2 características importantes que podem aumentar a probabilidade de geração de potencial de ação no neurônio pós-sináptico é a somação espacial e a somação temporal. A somação espacial é aquela relacionada a um sinal convergente. Por exemplo, eu tenho aqui, nesse exemplo, 2 neurônios pré-sinápticos terminando em um único neurônio pós-sináptico. Se o efeito produzido por esse primeiro neurônio pelo neurônio 1 é excitatório e pelo neurônio 2 também é excitatório, esses sinais podem se somar e aumentar a probabilidade de geração de um potencial de ação. A esse tipo de somação a gente chama de somação espacial. Mas também temos um outro tipo de somação que é a somação temporal, onde um único neurônio estimula repetidas vezes um neurônio pós-sináptico. E aí, esse efeito produzido sobre o neurônio pós-sináptico, repetidas vezes, também pode se somar, gerando o que a gente chama de somação temporal, o que também pode aumentar a probabilidade de geração do potencial de ação nesse neurônio pós-sináptico. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje.
Se vocês tiverem dúvida, pode postar aqui que eu respondo para vocês na medida do possível. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.